Boa tarde, pessoal. Já está no ar mais uma edição do Ponto de Vista. Hoje o nosso debatedor é o Gustavo Bonafé, do Poços Transparente. Gustavo, boa tarde. É sempre um prazer recebê-lo. Olá, Natália. Prazer imenso estar aqui de novo. Hoje para falar de um tema, uma bandeira que eu já venho carregando há um tempo, né, que é a participação do jovem na política. Então vai ser um prazer conversar sobre isso. Exatamente. A gente eu sempre procuro trazer alguns temas, né, que combinem com os nossos debatedores e eu acredito que nada melhor do que você para falar sobre esse assunto. Então, como o Gustavo já adiantou, né, o tema para a gente, né, a questão de o jovem, né, na participação na política, na participação nas eleições de uma maneira geral, você vai acompanhar na reportagem. Uma geração conectada que sabe um pouco de tudo, mas quando o assunto é política... Gosta de política, procura saber do assunto? Não sou muito afim, não. Acho que não pode mudar, não. Quem muda é a gente, né? Nós podemos mudar. Para esta cientista política, existe um fator relevante para este não ser o assunto preferido dos jovens. Eu acho que é falta de informação, né? E de formação política também. E nesse sentido, a ditadura militar teve um papel muito importante. Era proibido discutir política. Em uma recente pesquisa, o Ibope perguntou aos jovens o que eles pretendiam fazer para mudar o país. 41% colocou que gostaria de respeitar o próximo, 29% compartilhar o conhecimento. Mas foi a última pergunta que surpreendeu. Apenas 2% gostariam de se tornar políticos para ajudar a sociedade. Será que os jovens têm medo de se tornarem políticos ou será que foram as frustrações? Um jovem de apenas de 18 anos escolheu um ambiente como este daqui para fazer a diferença. Nos meus 11 anos comecei a juntar santinho de eleições, colecionar santinhos políticos. Comecei a assistir TV Câmara, TV Senado. Com os meus 16 anos já comecei a trabalhar de jovem aprendiz na prefeitura. No rosto estão as características da idade do vereador mais jovem da história de Cachoeira Paulista, interior de São Paulo. Os sapatos de adulto e os olhos no futuro mostram a responsabilidade daquilo que acredita. Eu acreditei que eu poderia fazer a diferença na política. E a gente vê que a política é o meio mais eficaz de fazer a mudança na sua cidade. Um ano se passou depois que os jovens mobilizaram o país com as manifestações. Será que é hipocrisia protestar e não acreditar no que a política pode fazer? Uma vez que ele discorda da incoerência dos pais e da sociedade, ele protesta. Mas é preciso que ele encontre também referências. Em ano eleitoral, ainda há esperança. Se cada um fazer a diferença dentro da sua cidade, dentro do seu estado, com certeza a gente vai mudar o país. Tá aí, né? Então participe com a gente. Você acredita que adolescentes de 16 e 17 anos que não são obrigados a votar, mas de acordo com a nossa legislação, eles podem? Em sua opinião, esses jovens, eles estão preparados para votar nessa idade? Por que você pensa isso? Dê a sua opinião pelo 9983-3240, pelo 3721-6955 ou ainda pelas nossas redes sociais, que você já conhece. É só dar uma curtida lá na página do programa, facebook.com/pontodevistatv. A enquete está lá, é só deixar o seu comentário. E aí, Gustavo, você acredita que meninos de 16 e 17 anos que têm aí, né, o voto facultativo, a gente entra primeiro nessa questão do voto facultativo em si. Você acredita que esses meninos hoje estão preparados para votar? Olha, é uma pergunta que a gente pode olhar de diversas maneiras, né? Eu acredito que assim, a preparação é um fim. Hoje, se a gente for olhar para todos os meios de informação que a gente tem disponível, o jovem super conectado, eu acredito que ele tem acesso às informações necessárias para colocá-lo num patamar de preparação para tomar a sua decisão na hora de escolher um eleitor, de escolher um candidato. Então, eu acho que isso vai muito da personalidade de cada jovem, da busca, né, do questionamento. Será que vale a pena eu ir atrás? Será que eu tenho interesse nisso? Então, se o jovem decidir que sim, hoje ele tem tudo o que ele precisa para estar preparado para esse momento. Então, acho que é uma questão de escolha do jovem, né? No geral, você vê que tem um afastamento.
mas aí tem outros pontos que daqui a pouco eu comento também. Eu acredito que é uma questão de perspectiva. Nós teremos jovens de 16 e 17 anos que vão estar preparados para votar, porque leem, porque têm uma consciência política e porque realmente se importam, como nós teremos pessoas de 30, 40, 50 anos mais maduras e que não vão saber votar. Exatamente. Simplesmente pelo fato de que, enfim, não buscam informações ou porque votam porque são obrigados a votar, porque o voto no Brasil é obrigatório. Então, eu acredito que isso vai depender muito da perspectiva, da maneira que esse jovem é criado, no meio que ele está inserido, o acesso à informação, qual tipo de informação que ele busca, será que ele é um menino que já foi criado com esse pensamento da responsabilidade social, responsabilidade com a própria cidade, enfim, vai tudo depender do perfil do jovem. Eu não acredito que a gente possa dizer que às vezes um menino de 16 anos ele é despreparado. A gente viu na reportagem, né, um jovem de 18 fazendo todo um trabalho, sendo vereador, querendo ser vereador, e isso é muito interessante. E a gente vai dizer que ele tem um despreparo? Não, porque na verdade ele gostou, ele foi atrás, e isso é que faz a diferença no meu ponto de vista. É realmente você querer fazer parte de algo, querer fazer a diferença e querer mudar. Acredito que durante toda essa semana os temas que eu trouxe aqui foram basicamente isso, né? Essa vontade de mudar, seja do jovem, seja da pessoa com um pouco mais de idade, jovem adulto, enfim, a preparação está muito mais na gente, no que nós pesquisamos, nas nossas leituras, enfim, na nossa vontade de realmente saber do que na idade em si, na minha opinião. Exatamente, eu sempre falo que nunca é uma questão de idade, é uma questão de maturidade. E a questão da maturidade ela vai depender da história de vida desse jovem. Eu tive a oportunidade de trabalhar num projeto uma vez, cuidando do desenvolvimento de jovens que foram campeões das Olimpíadas Escolares, né, dessas Olimpíadas que a gente vê de nível nacional. E jovens tanto de escolas públicas quanto de escolas privadas, que tiveram a oportunidade, o grande desempenho ali de chegar nas primeiras colocações dessas Olimpíadas, matemática, física, histórica, linguística, enfim. E é impressionante como esse jovem ele está tão preparado para lidar com os desafios e uma preparação não só de entender quais são os desafios, mas de propor soluções. E eu acho que a gente tem cada vez mais exemplos de jovens aparecendo e pipocando na política também com essa vontade transformadora. Então eu acho que é uma geração que vai provocar muitos paradigmas antigos e a gente vai poder sentir um pouco desse gosto dessa nova geração e a política, acho que nas próximas eleições, sem dúvida nenhuma. Eu acredito que sim, nós vemos, é claro, não tem como a gente deixar de falar, né, das movimentações nas redes sociais, que hoje é o meio, né, que os adolescentes mais se comunicam. Então a gente vê, né, eles expressando suas opiniões, vejo que são realizados trabalhos em escolas, assim como você mencionou também, em escolas do município, tanto públicas quanto particulares, com esse trabalho, né, de conscientização política, e acredito que isso tem que acontecer dentro da escola também. É claro que isso é um processo que, na minha opinião, deveria acontecer dentro de casa, mas por que não também a escola trazer, né, esse assunto, esse debate para o dia a dia? Acredito que, é claro, nós esbarramos em algumas questões. Como esse professor, muitas vezes, ele vai conseguir, né, abordar essa questão da importância, né, de se debater política ou de conversar, né, sobre política com os seus alunos sem colocar os seus próprios conceitos políticos, enfim, a sua própria posição partidária, que não tem problema nenhum. Eu acho que a gente também tem que tomar cuidado com isso. Você proporcionar esse pensamento, essa conscientização aos meninos, mas ao mesmo tempo fazer com que ele decida, bom, eu prefiro esse caminho, a minha linha de pensamento é essa, e a gente tem que tomar muito cuidado nesse sentido. Exatamente, acho que esse é um ponto importantíssimo, né? O jovem ele está em formação. E toda informação que ele recebe vai fazer parte das decisões, dos ideais que ele vai construir, das crenças, dos medos. Então o educador, e seja o educador em casa ou seja o educador na escola, ele tem que ter esse cuidado. E eu acho que outro ponto que sempre eu me provoco, né, quando eu olho para o jovem, é a participação na política. Eu escuto muitas pessoas falar, o jovem não se interessa. E na verdade eu acho que é o contrário, a política não se interessa pelo jovem. A gente falou da rede social,
Eu vou citar um exemplo, tem que citar, para a gente ver no nosso município como essa é uma questão. A Câmara Municipal de Poços de Caldas não tem um canal de comunicação nas redes sociais. Não existe. Então, como que a gente quer aproximar o jovem se as próprias instituições e os próprios vereadores quando trabalham muito pouco, a gente vai abordar isso no segundo bloco, mas não tem uma aproximação, não tem um diálogo com esse público, com essa nova geração. E falar de política sem usar esses meios em que essa população jovem está conectada, cada vez mais minar a participação desses jovens. Então é uma situação delicada. Eu vou um pouco além. O meu questionamento também é no sentido, será que, por exemplo, você citou a questão da Câmara, será que a Câmara, os vereadores estão preocupados e interessados com essa participação jovem? Porque nós sabemos que o jovem ele é provocador, né? Ele aponta, enfim, mesmo que de forma imatura, e aí a gente já falou aqui que isso vai depender muito desse processo de maturidade de cada um, mas o jovem ele tem esse processo mesmo, principalmente o adolescente. E aí eu fico me perguntando, até quando é conveniente que eu tenha essa participação do jovem, ou mesmo que eu tenha a participação da população dentro da reunião da Câmara? É teoricamente mais conveniente que ninguém participe e a gente fica sabendo ali, meio por debaixo dos panos. Não estou dizendo de maneira alguma, e que as pessoas não me entendam mal, que os vereadores de Poços estão fazendo um trabalho ruim e não querem que a população saiba. Não é isso, eu estou falando mais de uma questão de divulgação mesmo. Por exemplo, quando e aí eu falo que isso é um problema que eu enfrento no dia a dia na produção do jornalismo, a ordem do dia, dos assuntos que vão ser debatidos no site da Câmara, demora horrores para sair. E aí você fica esperando, procurando, enfim. Imagina para o jovem, o adolescente que precisa de toda aquela informação, a gente sabe, tudo instantâneo, tudo muito rápido, em que o Facebook é uma ferramenta extremamente importante para ele, ele não vai abrir um site, esperar aparecer a ordem do dia, para ver qual assunto é interessante para ele, para a cidade dele, para a comunidade dele. Eu acho que a gente precisa mudar essa forma de comunicação, e pensar, bom, qual público eu quero atingir? Quem está acessando esse site? Quem acessa esse site? Será que, claro, ele, na minha opinião, ele deve ser mantido sim, de maneira alguma. Sim. Não é uma crítica ao site em si, mas em maneiras de atingir outros públicos. Se eu quero jovem participando da política, então eu preciso encontrar uma maneira de chegar até ele. Senão, vai ficar difícil realmente, ele não vai participar da reunião. Imagine só, você entra lá na página no Facebook da Câmara e fala, olha, hoje vão discutir sobre a pista de skate. Pô, vamos lá, é algo interessante para a minha comunidade, vamos ver o que está acontecendo, o quanto eu posso contribuir, se eu posso dar alguma opinião. Então está muito mais na questão do processo de informação e de comunicação, que eu acho que é muito falho também. Com certeza, para mim é evidente isso, assim. E, de novo, não é que está sendo feito um trabalho ruim ou não vou entrar nesses méritos, apesar de ter minhas opiniões sobre. Mas, assim, não é feito nenhum tipo de esforço para se conectar nessas outras redes, para se conectar com essas gerações, para trazer mais transparência, uma linguagem mais de fácil entendimento. Eu já fui várias vezes na Câmara e eu estudo constantemente política. É uma linguagem pesada, é uma linguagem que afasta o jovem daquele momento. Quando a gente fala que trazendo o exemplo da Câmara, que é a casa do povo, então precisa de alguns cuidados para receber melhor esse povo, e o povo, quando a gente fala, tem diversos públicos. E a gente não pode colocar todo mundo no mesmo barco e tratar aquilo como se fosse uma mera formalidade. Não é. Se você convida alguém para sua casa, você tem que ter os cuidados, e eu acho que passa por essa comunicação mais transparente, mais clara, e chamando a população de uma maneira genuína, não como assim, passa lá em casa qualquer dia. Eu não dou endereço, não dou o horário, não marco data, e aí talvez se aparecer tá bom. Quando você encontra um amigo na rua, gente, vamos combinar de sair? Vamos. Mas bem não assim, combina. Não combina nada. Então, acho que já tivemos melhorias dos últimos anos para cá, mas ainda precisamos caminhar muito no sentido de aproximar a política do jovem, para que ele possa se aproximar da política também. Falando em linhas gerais, antes de chamar o intervalo, eu acredito que inclusive as pessoas têm receio de ir à Câmara. A gente fala tanto da Casa do Povo, mas parece que é um patamar, Nossa, eu vou conversar com o vereador.
Não, peraí, nós, né, os elegemos, então, sim, eu tenho o direito de ir lá, de querer conversar, de pedir informação, de pedir ajuda, isso é muito importante. Então, a população precisa perder um pouco esse receio também, né, que, na minha opinião, é um receio bobo, mas compreendo esse receio. Quando a gente fala da falta de interesse também do jovem em relação à política, eu acredito também que é um cenário geral, que às vezes você escuta o seu pai falando na sua casa, mas eu não aguento mais ouvir sobre isso de política, mas isso é muito chato, e aí o próprio jovem vai observando essas questões de corrupção e fala, por que eu vou me envolver nisso? Exato. Mas o pensamento justamente a pergunta é essa, por que eu vou me envolver nisso? Porque eu quero algo melhor para a minha sociedade, enfim, para o lugar onde eu vivo, e isso em linhas gerais. E falando em redes sociais, só para a gente finalizar né, o seu comentário a respeito, a Prefeitura de Poços tem feito um trabalho legal na rede social deles, eles têm uma página no Facebook, e aí, mais uma vez, nós não estamos aqui falando do trabalho da Prefeitura ou do trabalho da Câmara, mas sim né, da questão da comunicação. Acredito que eles fazem umas postagens muito divertidas a respeito dos assuntos, a respeito dos problemas, e isso atrai né, o jovem, e isso é interessante também. Sim, isso tem que ser reconhecido. Acho que seguindo o modelo, né, acho que a pioneira foi a Prefeitura de Curitiba, né, que começava a fazer essas provocações, trazer cartoon para dentro das postagens, para tornar aquilo leve e agradável de se informar. Então, acho que tem que reconhecer isso. E uma lição que a gente tem que tirar de todo esse momento político é que governar não é comandar, governar é servir. E isso serve tanto para nós cidadãos nos aproximarmos dos nossos governantes, quanto para os governantes entenderem que eles não estão ali, eles não mandam em nada, eles apenas estão servindo a população que os colocou naquele patamar. Ok, Gustavo, nós vamos para um breve intervalo. Você continue participando com a gente pelo 9983-3240, pelo 3721-6955 e ainda pelas nossas redes sociais. Eu volto já, rapidinho. Pizza? Qualquer um faz. Agora, quando a sua família reclamar que a qualidade não é a mesma do Araújo, quero ver com que cara você vai ficar. Qualidade insuperável, ingredientes da melhor qualidade, além de tudo, o menor preço da cidade. Compare com a concorrência. Você quer comer pizza? Venha ao Rei da Pizza. Você quer comer algo que pareça com pizza? Aí a vontade é sua. Araújo, o Rei da Pizza. Pizza com massa de pizza e não com massa de pão. A PMD Construtora e Incorporadora atua com um novo conceito em empreendimentos de médio e alto padrão, feitos em Poços de Caldas e região, e conta ainda com projetos aprovados pelo Programa Federal Minha Casa Minha Vida. Nós da PMD temos planos especiais com descontos imperdíveis para você do mercado imobiliário. Proporcionamos um financiamento próprio na construtora com taxas diferenciadas. Venha nos visitar. Estamos na Rua Rio Grande do Sul 336, Centro de Poços de Caldas. O nosso telefone é 35 3713 9745. Entre em nosso site www.pmdconstrutora.com. Voltamos com o Ponto de Vista. Hoje eu recebo aqui no estúdio o Gustavo Bonafé. Nós estamos falando um pouco sobre a participação do jovem na política. Gostaria de saber o que você pensa a respeito desse assunto. Os nossos canais de comunicação você já conhece, nosso telefone, nosso Facebook e também o nosso WhatsApp. E então, continuando falando desse assunto, teve início na cidade mais uma edição do Parlamento Jovem. Poços cedia a 8ª edição do Parlamento Jovem na cidade, que reúne estudantes de 6 escolas públicas e particulares do município. Participam alunos do 9º até o ensino médio. Para um jovem que está vendo essa crise no Brasil, eu acho que é uma bela experiência, pois a gente está achando que muito jovem está muito afastado da política. Então o Parlamento está deixando a gente aproximar com a política, e não só com isso. A gente pode dar nossa opinião, falar sobre o que a gente pode mudar nesse Brasil. O tema desta edição é mobilidade urbana. Os alunos foram convidados a tentar se locomoverem em cadeiras de rodas e com os olhos vendados. Tudo para tentar compreender as dificuldades da falta de acessibilidade. Elton Kevin participa pela primeira vez do projeto. O estudante é da Escola Municipal José Avelino de Melo, que fica na fazenda Lambari. O jovem faz um desabafo que na zona rural a dificuldade é ainda maior. Eu moro na zona rural e acho que às vezes que precisa de manutenção nas estradas.
porque como a estrada é de terra, às vezes tem muito buraco, isso atrapalha o transporte, seja escolar. E acho que também precisa de mais transporte para as pessoas ir para a cidade, porque às vezes a pessoa quer ir para a cidade ou ir cuidar da sua saúde e tem que ficar pegando carona com o ônibus escolar junto com os alunos. E isso muitas vezes atrapalha e muitas vezes as pessoas deixam de cuidar da sua saúde porque não tem transporte. Rodrigo Galhardi é deficiente visual desde criança. Ele foi convidado para dar um depoimento sobre as dificuldades enfrentadas no dia a dia. Ele convive diariamente com os obstáculos ao caminhar pelas ruas da cidade. Em relação ao acesso, seja em relação à arquitetura da cidade, seja em relação à comunicação, que muitas vezes ela é isenta nos pontos que a gente precisa. Então, discutir essa questão, trazendo para a Câmara os jovens, de forma que são as pessoas mais inspiradas para sentir a dificuldade de cada um, eu acredito que boas propostas vão sair daqui e vão ser implantadas na cidade, de repente na região e no estado. Como é difícil caminhar pelas calçadas, ruas e avenidas de Poços, desviando de buracos e obstáculos. Agora imagine toda essa dificuldade para quem não enxerga ou enfrenta algum tipo de obstáculo de locomoção. Neste trecho, que é bem movimentado e fica bem em frente à Câmara Municipal, tem uma travessia elevada, mas não tem um equipamento sonoro que facilite a travessia das pessoas. Eu vou sentir na pele esta experiência, vendei os olhos e vou contar com a ajuda do Divino para chegar do outro lado da rua. Vamos lá, Divino? Divino também quis passar pela experiência. Eu acho que precisava ser melhor, né? Sinalizado para a travessia dos pedestres, esse povo que atravessa aqui, que é uma rua bem movimentada, né? O Parlamento Jovem é dividido em 3 etapas: municipal, regional e estadual. Daqui podem surgir propostas e se tornarem políticas públicas. Com este projeto, os jovens se tornam mais conscientes e podem ajudar a construir um país melhor. Eles vão trabalhar esse assunto, se preparar, conhecer sobre o tema e no final elaborar propostas que vão ser utilizadas tanto pela Câmara, através da Comissão de Legislação Participativa, quanto ser encaminhadas para a etapa estadual, que aí os deputados podem dar continuidade a partir disso. Tem que participar, a gente tem que vir aqui e dar nossa opinião, participar disso, ter a base de tudo isso. Tá aí, né? É um projeto que eu acho super bacana, um projeto que realmente tem esse objetivo, que já vem acontecendo há alguns anos, de aproximar o jovem da política. E muitas vezes, né, nós conversávamos aqui nos bastidores, o jovem não tem muito a dizer, ou não vamos ensinar algo à criança porque ela não tem capacidade de aprender. Sim, o jovem tem muito a dizer, se você instigar e se você conversar. A gente ouviu aquele menino dizendo que mora na zona rural, né, e o tema desse ano é acessibilidade. Olha, na minha rua é assim, o acesso é difícil. Então, tenho que contribuir. Nada melhor do que quem está vivendo a situação para dar contribuições. E eu acredito que, principalmente nessa questão do poder legislativo, você ter, né, ouvidos, realmente querer ouvir essas sugestões, porque é o povo que está na rua, que vivencia quais são as dificuldades. É claro, você não vai conseguir fazer tudo que a população quer, mas se você conseguir fazer um processo de triagem legal e ouvir realmente e colocar em prática essas leis, porque o que eu tenho visto, né, acompanhando as reuniões da Câmara, é que são aprovadas várias leis e a gente não vê muita efetividade, mas eu acredito que sim, o jovem tem a contribuir, a população tem a contribuir, e acredito que tanto vereadores, enfim, Poder Executivo, tem que estar atentos, né, a essas sugestões, a esses pedidos. Com certeza. Bom, primeiro fazer um reconhecimento do projeto, que para mim é um exemplo também, e infelizmente é o único exemplo, né, em termos de aproximação, em termos de educação política, e aí atingindo o jovem. Mas é um super projeto. E essa questão da participação do jovem, se não tivesse conteúdo para ser oferecido e para ser desenvolvido, o projeto não teria tantos anos e não estaria crescendo, mesmo que de pouquinho em pouquinho, mas não estaria crescendo a cada ano, né? Então, acho que o grande desafio é como que o Poder Legislativo pode expandir esse projeto, atingir mais jovens e, principalmente, pensar em outras ações de educação política. Vou fazer aqui um comentário que eu tenho feito muito. Em 4 anos
15 vereadores, você ter somente o parlamento jovem como exemplo de educação política é muito pouco. Então, pelo Poço Transparente, com a equipe de voluntários que não ganham para fazer isso, a gente já fez muito mais em termos de educação política. São mais de 50 vídeos e aqui fica o convite para o jovem conhecer esse conteúdo de forma dinâmica. Então, a gente tem que se questionar muito qual é o movimento, e eu espero que seja pauta nas próximas eleições, não só para o jovem, mas para a população em geral, quais são as propostas em educação política, porque enquanto a população não se envolver mais, com mais consciência, com mais conhecimento, a gente vai ter só um ciclo de desafios sociais que a gente nunca vai conseguir vencer. Agora, a partir do momento que a gente tem governantes que inspiram a participação, aí sim a gente vai ter a mudança que a gente precisa ver. Tanto é que a gente fala, né, tanto sobre essa questão do jovem, que ele não quer saber, que ele não tem interesse. Quando a gente inicia ali a primeira fase do Parlamento Jovem, nas primeiras reportagens, a gente percebe sim, né, esse desinteresse. Só que o Parlamento Jovem ainda tem várias fases, né, e nós vamos acompanhando. Com o tempo você vê o quanto muda, né, esse pensamento e o quanto eles querem participar e trazem propostas super interessantes. Então, peraí, será que é aquela questão que você levantou? Será que o jovem não tem interesse ou o poder público não tem interesse nesses jovens? Porque com certeza eles têm muito a contribuir. E se o projeto não estivesse dando certo? Bom, fez uma edição, 2, 3 e viu que realmente o jovem não se interessa, não se mobiliza, para por aí, mas nós vemos vários anos e, né, os jovens realmente contribuindo. Então isso, eu acredito que eles conseguem enxergar isso. Sim. E é isso que nós queremos enxergar nas próximas eleições. Pessoas que estejam realmente engajadas em fazer a diferença, em propor discussões, envolver a população e não estar num cargo, né, se sentindo, desculpa a maneira de falar, mais acima, né, do bem e do mal, agora eu sou vereador ou agora eu sou prefeito, e eu mando nesse lugar. Não, peraí. As coisas não são bem assim e nem podem ser assim. Você está servindo, você falou perfeitamente. Eu falo que a gente tem aquela máxima, né? Conhecimento é poder. E aí o político fica com esse conhecimento. Mas na verdade o conhecimento compartilhado é poder transformar. E a gente precisa ir para esse caminho. Espero ver daqui a pouco o parlamento infantil, o parlamento jovem, o parlamento adulto, o parlamento idoso, o parlamento cidadão. Né? Cada vez mais ações em prol da educação política e do engajamento de cada um de nós na vida pública. Também espero e acredito nessa possibilidade. Vou para as participações, né, Gustavo, para a gente não estourar muito tempo. O Pedro da Gruta, ele ligou, né, um grande abraço para ele. Ele disse o seguinte, que acha que 80% dos jovens não estão preparados para votar nessa idade. Entendi, né, a gente trouxe, né, essa questão basicamente de que vai depender muito do perfil, né, e da maturidade de cada um. Mas, Pedro, muito obrigada pela sua participação. Obrigado, Pedro, sempre participando. É aquilo que eu falei, depende muito da decisão do jovem. Hoje ele tem as informações disponíveis para ele, está preparado para a hora de votar. O Guilherme, ele diz o seguinte, acredito que todo jovem da cidade tem conhecimento e inteligência para saber diferenciar o que é errado e o que é certo na cidade. Então, eles já têm uma certa maturidade. Uma ótima quinta e uma excelente semana para vocês da TV Poços, para a Natália, para os telespectadores. Eu sempre tenho uma palavra, um dia é normal, enrola. Para o Gustavo, que Deus proteja e abençoe vocês e seus familiares. Muito obrigada, Guilherme. Também acredito que o jovem tem sim, né, essa possibilidade. Com certeza. Valeu, Gui, pela mensagem. Vamos lá. Temos uma participação que é da página, né? Mas não é um nome, mas enfim, é Monte Belo Show. E diz o seguinte, sim, claro, eles já sentem na pele a safadeza dos políticos e vão com certeza fazer uma boa escolha. A participação divertida, vamos lá. Com certeza, acho que esse é o momento de renovar. Temos a outra participação da página também, o Elvio, né, nosso super companheiro aqui do Ponto de Vista. Ele diz, boa tarde, Natália, Gustavo. A preparação ocorre com a participação. Aliás, o assunto política tem que ser discutido desde a infância, tanto nas conversas familiares quanto na educação infantil. O jovem tem aversão à politicagem, porque quando o mesmo toma conhecimento da política séria, construtiva, com certeza vai gostar. A política está presente no esporte, na
educação, na arrecadação. Como não gostar de um assunto tão presente e importante? Para mim, a resposta da enquete pouco importa. Prefiro encarar com a seguinte pergunta: quanto nós temos participado, né, temos colocado o jovem participando da política? Ele está incluído na participação da construção das políticas públicas? Onde precisamos corrigir? Juventude é hoje, não o futuro. Concordo plenamente com todos esses questionamentos, acredito que trouxemos, estamos aí em sintonia, Elvio, debatedor aqui, sempre em sintonia com a gente, e são essas as perguntas que, né, realmente temos que fazer, né? Como a gente está influenciando, né, os jovens a participarem da política, ele está sendo incluído na construção de políticas públicas, acredito que é uma participação perfeita. Não, Elvio, um abraço ao Elvio e sempre muito preciso nos seus comentários. Os questionamentos estão na página, né? Com certeza, então estão tá lá. Bom, acho que é ótimo para todo mundo poder ver. Depois a gente vai lá, né, comentar. A Paloma, pelo WhatsApp, ela disse o seguinte, ela mora no Jardim Centenário, é aí que o Brasil vai acabar de afundar. Eles nem sabem o que querem, quanto mais o que é bom para o Brasil. Não concordo com a Paloma, né? Mas agradeço a participação. Acredito que não é bem assim. Mais uma vez, né? A gente vai falar sobre aquela questão da maturidade. Paloma, eu acho que a gente tem... Talvez fique o convite de ir atrás de histórias de jovens que transformaram até nações, né? A gente tem vários exemplos disso. Vou citar um rápido exemplo da Malala, que com 14 anos acho que foi 14 anos, 15, que foi a mais 15, 14 anos, mais jovem a receber um prêmio Nobel. Então, a luta dela foi uma luta de alguém muito empoderado e consciente daquilo que ela tinha que fazer em prol do seu país. Então a gente tem bons exemplos e a transformação começa assim com os jovens. Temos a participação da Sumaia também pelo WhatsApp. Obrigada, Sumaia, participando com a gente, né, praticamente todos os dias. Bacana contar com a sua participação. Ela diz o seguinte, ela acha que não, pois os jovens de hoje não têm interesse em política, mal sabem o nome dos nossos governantes. Um eleitor tem que ter maturidade e noção em política. Mais uma vez a questão da maturidade, mas acredito que essa maturidade ela vai independente da idade, sim, muito mais das experiências. Acho que a política também não conversa muito com o jovem. Acho que tem muito político que esquece dos jovens. Então, por isso que os jovens não lembram do nome desses políticos depois, porque esses políticos não reconheceram o poder de transformação que reside ali. Temos uma participação anônima também pelo WhatsApp. Não, pois eles podem acabar fazendo besteira e colocando outro ladrão na posse do poder. São muitos cargos, né? E eu acho que assim, se a gente for falar que o jovem não participa da política e a gente olhando hoje para a política que a gente tem, eu me coloco como um jovem, mas essa geração que votou nos últimos políticos, a gente errou bastante também. Então acho que é melhor a gente dar uma chance para os jovens fazerem essa transformação junto com quem tem consciência que a gente precisa mudar. Para, Gustavo, somos jovens. Somos jovens, né? Não tão jovens. Não tão jovens, mas jovens. Mas jovens. Para finalizar, a Camila também, pelo WhatsApp, disse o seguinte: quando completei 16 anos, tirei o título e votei. Existem pessoas maiores de 18 anos que não têm noção em votar. Votar sempre com consciência, independente da idade, é basicamente, né, a lição que fica para hoje. Ótima mensagem para encerrar. Obrigado, Camila. Gustavo, muito obrigada pela sua participação, é sempre um prazer recebê-lo e aguardo, né, a próxima. Com certeza, virei com muito prazer. E para os jovens, eu faço o convite, já fiz o convite para conhecer o Poços Transparente, faço o convite também para conhecer o canal Politize, politize.com.br. Lá tem vários conteúdos sobre tudo e de uma forma muito bacana, muito dinâmica. Então vale a pena. Reafirmo, né, essa dica sua, sempre leio, sempre procuro me orientar através, né, do Politize e também do Poços Transparente. Acredito que são dois meios muito importantes e muito interessantes e acredito que sadios, né, porque hoje a gente vê tanta informação, o problema não é informação, temos muita, mas em que confiar? Então esses dois, né, sites, esses dois portais, com certeza são as páginas, você pode entrar, que são opiniões justas, né? Eu acho que isso é o mais interessante. É importante a gente ressaltar que a gente tem, né, carência nessa questão, né, dos meios de comunicação que trazem informações de qualquer jeito e a gente não pode, né, trazer esse tipo de informação. A nossa responsabilidade, acredito minha, sua também, é trazer algo que seja interessante, que faça com que as pessoas reflitam.
Exatamente. E é um conteúdo totalmente apartidário e que visa mais do que a informação política, a formação política. E a gente está junto nessa jornada sempre. Mais uma vez, obrigada, Gustavo. E muito obrigada a você aí de casa que participou com a gente, seja pela página, pelo WhatsApp, pelo telefone, pela minha página pessoal. O importante é você, né, com certeza, dar a sua opinião e compartilhar, né, o que você pensa, o que você acredita com a gente. Então, muito obrigada. Eu vou ficando por aqui, mas volto amanhã com mais uma edição do programa. Até lá. Lembrando que a partir das 4 da tarde nós temos mais uma edição do Carol Online e hoje com uma história que promete emocionar muita gente. Não vou contar mais a respeito desse assunto, mas se eu fosse você, não perderia. Então, até amanhã.